existem ministros que não funcionam. Né? Existem ministros que não funcionam. Isso é evidente. Isso nós sabemos. Né? Meu amor, você que está me ouvindo, minha mulher mesmo, traz aquela lampadinha para eu iluminar o no ar aqui, porque senão eu não me sinto iluminado pelas ideias, né? Como minha mulher está me ouvindo no outro cômodo, então aí ela traz um negócio para mim, né? Por favor, meu bem, obrigado. Então, existem ministros que não funcionam. Bom, já existiu antes do coronavírus. Agora, com o coronavírus, a ineficiência é comprovada. Em um caso, pelo menos, ineficiência duplamente comprovada. Né? Eu me refiro, sim, e isso precisa ser dito, ao ministro Onyx Lorenzoni, que agora, à frente do Ministério da Cidadania, responde pela distribuição do dinheiro, ou por fazer o dinheiro chegar até as pessoas. Né? Não está acontecendo. Pode passar aqui para mim, não tem problema não, a gente faz tudo ao vivo aqui. As pessoas sabem que isso é programa feito por pessoas, por gente. Aí aqui, ó, meu truque. Tá vendo? Ganhei isso aqui de uma das minhas filhas, olha que bonitinho. Aí, agora, pronto, agora está iluminado. Muito bem. Então, ô Bob Furuia, finalmente saiu hoje o calendário, né, para o pagamento das pessoas. Só que aconteceu uma coisinha aí que realmente, olha, eu não quero ser aqui engenheiro de obra pronta, ou então assim, quem é você para ficar falando isso? Eu? Uma pessoa dotada de razão, bom senso, né? Não, o seu bom senso não é o bom senso dos outros. Bom, mas pelo menos, né, eu vou fazer uma proposta objetiva e vou fazer uma pergunta aqui. Se a gente não conseguir nem fazer isso que eu vou falar, aí eu realmente vou ficar preocupado, porque se um dia nós formos invadidos por ETs, lembrando um quadro do Porta dos Fundos, lembrando um esquete do Porta dos Fundos, nós somos invadidos por ETs que ainda usam telefone a disco, né, e que fazem transporte ainda por balão, aí eu acho que nós vamos cair presos desses ETs do atraso. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar. Ô Bob Furuia, diga. Saiu o calendário, Bob Furuia? Finalmente saiu, Reinaldo. Com particular. O governo não sabe como fazer chegar o recurso às mãos dos mais vulneráveis, os mais carentes. Que pena, justamente quem mais precisa. Pois é. Vamos para o calendário em si. Primeiro, os informais do cadastro único, o que eles chamam de CAD único, com conta na Caixa ou no Banco do Brasil, eles começam a receber os R$600 só na quinta-feira, dia 9, próxima quinta. Certo. Os informais também do CAD único com contas em outros bancos, eles começam a receber no dia 14, semana que vem. Isso. Informais, microempreendedores e os autônomos sem cadastro no CAD único, eles vão receber 5 dias depois do cadastramento, que pode ser feito pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Caixa Sistema Emergencial, que está disponível no Android, no iOS, enfim, todos esses sistemas. Tem também o telefone 111, que ele serve para tirar dúvidas. Tem também uma quarta etapa, Reinaldo, os beneficiários do Bolsa Família. Eles vão receber os R$600 de acordo com a data de recebimento normal deles do programa a partir do dia 16. Qual o problema disso tudo, Reinaldo? Isso Bob, tudo... antes que você fale, só um minuto, antes que você faz esse problema. Claro. Já isso tudo é um absurdo de demora. Nossa, Renato, demora demais. Demora demais. Né? O Senado aprovou no dia 30. O presidente só foi sancionar no dia 1º. Só saiu no Diário Oficial no dia 2. Como se o povo pudesse esperar. Não é? Então Caixa Banco do Brasil, bom, como o sistema é público, esse sai agora a partir de quinta-feira, é isso? No sistema privado, por alguma razão, eu não sabia que os bancos privados não estavam ligados online com o governo, é isso?
Só daí uma semana. E no caso do Bolsa Família, cadastrados do Bolsa Família, bom, aí na data normal de recebimento. E parece tão razoável isso. Olha, é tão bonito ver um governo que não tem intimidade nenhuma com o pobre. E você tem? Olha, para ser franco, hoje, muito pouco, mas já tive. Não quero falar com a autoridade de quem veio da pobreza, porque fica cheirando a demagogia, mas é fato, o que eu posso fazer? Eu não posso negar a minha história, né? Essa gente não tem nem noção do que é pobre. É claro que quem recebe o Bolsa Família, Bob Furuia, recebe ali 70, 80 reais, 120 reais, aquilo é um complemento, o cara não vive só daquilo. Ele também tem atividade informal, que agora praticamente sumiu. Então não tem que respeitar calendário coisa nenhuma. A partir do CPF, do cadastramento, pega e solta essa grana. Você pensa que é fácil? Não, eu não penso que é fácil. Eu acho que é difícil. E vocês estão aí no esforço de guerra, suponho, para fazer o difícil. Porque o fácil se faz em dias normais. É inaceitável. Já isso é inaceitável. Essa demora já é inaceitável. Eu fui claro em relação ao Bolsa Família? Puxa, Reinaldo, mas é quando eles receberiam normalmente. É quando eles receberiam normalmente, é aquela merrequinha a mais que ajuda ali a compor a grana. Mas boa parte daquelas pessoas também tem atividades informais. E que agora estão paralisadas. São pessoas que precisam comer. Quem mandou parar a economia? Não, não para. Larga todo mundo contaminado pelo vírus, na contramão de toda... Aliás, quem estava assim, não precisamos, vai ver Singapura. Acabou de dar bloqueio geral lá em Singapura. Singapura era exemplo. Olha como Singapura funciona. Acabou. Não funciona mais. Japão entrou em emergência. Agora, o grave vem agora, né? O grave vem agora, porque todas essas pessoas das quais falou o nosso Bob Furuia, todas essas pessoas têm conta em banco. Certo, Bob? É todas isso. As pessoas têm conta em banco. O problema, Reinaldo, é quem não tem. Isso. E aí? E para quem não tem? Quem não tem vai ter... Quer ver? Só um minuto, Bob. Claro. Quem não tem? Você que... Olha, quem não tem conta em banco, dificilmente, inclusive, está vendo esse programa. Ouvindo esse programa. Mas são milhões, né? São milhões. Dificilmente tem acesso a meios de comunicação. Tem celular na mão de todo mundo hoje, mais ou menos. Alguns têm celular, mas sem internet. Agora, é raro quem não tenha conta em banco e tenha uma formação escolar, ao menos, que lhe permita vir a ter. Porque, junto com a não conta em banco, também há a exclusão digital. Acho bonito. De onde vem essa gente? Antes que eu dê a notícia, eu pergunto, de onde vem essa gente? Em que planeta eles moravam? Hein? Antes de ir para o governo, alguma vez saíram do quadro, deixa eu ver, começaram com PlayStation e estavam aí em alguns desses joguinhos que tem hoje em dia, e de repente falaram, vamos fazer política, vou ser governo, vou ser governo. Fala, Bob. Quem não tem, Reinaldo, vai ter de abrir uma conta digital. Mas só vai poder fazer operação também digitais, de pagamento e transferência. Não vai poder colocar a mão no dinheiro vivo, dinheiro em espécie, dinheiro propriamente dito. O Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, ele disse que a eventual liberação imediata desse dinheiro vivo para 55 milhões de pessoas levaria a um colapso do sistema. O governo, a verdade, é que ainda não tem ideia de quanto tempo vai levar
para que essas pessoas possam, de fato, movimentar livremente o dinheiro. Bem entendido que esses 55 milhões é pegando o conjunto, né? Não só o sem banco. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Com todo o respeito, que eu sou uma pessoa respeitosa, embora às vezes dura. Em primeiro lugar, tem que demitir o Onyx Lorenzoni, né? Não o Mandetta. Ele já assumiu a Casa Civil, que era o ministério mais poderoso do governo. Foi perdendo funções em razão da sua notória incompetência para o executivo. Quanto ao trabalho dele parlamentar, não vou entrar no mérito. Não é? Quando lhe foi dado relatar as 10 medidas contra a corrupção, ele condescendeu com medidas ali que transformariam o Brasil num estado fascistoide. Mas isso fica para lá agora. Né? Muito bem. Aí ele sai da sua notória incompetência no Ministério da Casa Civil e vai assumir a cidadania onde estava outro notório incompetente, Osmar Terra, em cuja gestão a fila do Bolsa Família aumentou em 3,5 milhões de pessoas. Não obstante, agora, sem cargo, ele era um dos, intelectualmente falando, sabotadores do programa do Ministério da Saúde. Não? Nós vamos voltar ao Onyx. Então vamos lá. Quem nem conta em banco tem, vai ter uma conta digital. Então aí já precisa fazer a conta digital. Né? E vai poder manipular, mexer nessa conta só digitalmente. Para pagamentos e transferências. Então você tem que transformar o sem banco no incluído digital para que ele mexa nesse dinheiro. Certo? Certo. Por que vocês não exigem um iPhone 11 dessas pessoas? Ou um Samsung desse último tipo aí, como comprou uma amiga minha? Estou falando marcas aqui, mas eu não estou recebendo merchandise de ninguém. Exijam isso deles. E quando vão poder mexer no dinheiro? Não sei. Isso não... Então quem mais precisa não vai ter acesso. Tão cedo. Quando? Não sei. Então te diria, quem já tem calendário já demorou demais. E neste caso nem tem. Reinaldo, apresenta a solução? Opa, claro. Eu estou cansado de ver soldado do Exército dando opinião sobre economia, política, ideologia, cloroquina. Né? Como nós não temos guerra para fazer, graças a Deus, o Brasil não está precisando matar ninguém, a não ser de raiva, de susto, de bala ou vício, mas não estamos precisando matar ninguém. Em vez de ficar com a soldadesca dando opinião sobre o que não lhe compete, pega esses soldados, pega o exército, aí sim, vamos. Também isso for de guerra, caramba. Dá um computador com eles, com o CPF das pessoas, dá dinheiro vivo e vai distribuir. Vai lá na ponta, faça isso de guerra, chama o exército, combina com o comandante do exército, das forças armadas, vamos distribuir esse dinheiro. Aí sim eu quero militar intervindo, não quero militar governando. Porque eu sou um conservador. E no modelo conservador, militar não governa. Segundo a ótica de um liberal conservador como eu. Sigo Samuel Huntington, já disse aqui, O Soldado e o Estado, obra de referência do general Rego Barros. Aquele que atuava como porta-voz, digo atuava porque o general sumiu. Sim, dinheiro vivo. Dinheiro vivo na mão de pobre. Qual o problema? Mas imagina o esforço. Eu imagino o esforço. Eu imagino o esforço. Não, essa solução não é boa?
Os militares poderiam agora dizer, não, teria essa dificuldade, essas... Ah, então qual? O quê? Qual? Outra coisa, que não seja o não sei. Do Onyx Lorenzoni. Que quando fala com aquela tranquilidade, aquela sapiência. Não é? De todas as respostas, essa é a pior. Essa é a pior. O não sei é a pior. Já estão demorando demais nos outros casos. Essa gente um dia ouviu falar de fome, de necessidade, hein? Da angústia de não ter nada em casa. Conhece a miséria em que vive boa parte da população brasileira? Ah, esse Reinaldo, depois que virou esquerdista, como? Isso é coisa de esquerda? Vem cá, coisa de direita é não reconhecer a precariedade? Isso não é coisa de direita, isso é coisa de canalha. Aí os esquerdistas dirão, mas direita e canalha quer dizer a mesma coisa. Eu não acho. Em alguns casos, sim. Mas isso vale para o outro lado também. Dá um laptop para os soldados, monta uma operação junto com o exército, vai distribuir esse dinheiro. As pessoas têm CPF. Como o pagamento está sendo feito em 3 vezes, caso haja alguma duplicação na primeira, vai dar tempo de criar um sistema para ver a duplicação, depois se desconta na próxima. O que não pode é submeter esse pagamento ao burocratês insensato e insano e não fazer o dinheiro chegar. O que é de errado no que eu estou falando? O que é de errado no que eu estou falando? Por que é que o exército não pode entrar para valer nisso que eu estou falando aqui? As Forças Armadas? Para pegar uma instituição que tem confiabilidade, que é centralizada, que tem unidade, que tem voz de comando? Porque os trabalhadores formais, como isso vai ser feito via as empresas, e as empresas sabem como se conectar com o sistema, até porque é do interesse delas também, então isso tende a ser relativamente tranquilo. Né? A coisa do pagamento do salário, né? Porque crédito até agora não parece ser tão fácil. Né? Agora, essa ajuda emergencial, o nosso pensador de domingo lá às portas do Palácio, o Jair Platão Bolsonaro, refletindo, disse em tom de lamento, o que é imperdoável, que o povo brasileiro é pacífico até demais. Isso ele está dizendo porque ele está dizendo, lamentando que, enfim, e ele disse, né, eu preciso esperar a pressão aumentar ali para poder eventualmente mexer com o bloqueio horizontal, com o isolamento horizontal. Às vezes eu tenho a impressão de que é uma má-fé, precisa ver se consciente ou inconsciente, para ver se começa a dar pau na rua mesmo, para valer. Para ver se os assaltos começam a crescer para valer. Para ver se a violência começa a crescer para valer. Para então, diante de uma situação de anomia, quem sabe pensar soluções alternativas. E nada boas. Que agridem a democracia. Não dá. Não dá. Não dá para ser assim. Agora, é compatível com um governo que tem como assessor no Palácio do Planalto, assessor sem nomeação, mas com sala, chamado Carlos Bolsonaro, que chamou esses recursos que estão sendo distribuídos, que vão ser aos pobres, ele chamou isso de socialismo. Não? Socialismo. Além de atacar outras autoridades, ele, irmão, etc., que podem
fazer com que o Brasil saia do buraco. Um meme que está circulando na internet é a cara deles, né? Aparece os Bolsonaro com uma camiseta. Como eu posso atrapalhar? Sabe aquele como eu posso te ajudar? É como eu posso atrapalhar. Atrapalhar, inclusive, o governo. O general Braga Neto, que está coordenando, né? Aliás, já virou alvo, hein? General, o senhor viu que o senhor já está apanhando dos bolsonaristas? Não estou querendo criar intriga, o senhor sabe, né? Estou passando uma informação objetiva aqui. Né? Já está apanhando. Né? Que o general foi um dos que se opuseram à saída do Mandetta. O general Braga Neto, que está coordenando esses esforços, foi chefe do Estado-Maior. Chama aí, o senhor é do gabinete de crise, chama o Onyx Lorenzoni e diga assim. É uma sugestão, general, o senhor diga como o senhor quiser. Onyx, isso que você apresentou é inaceitável. Qual é a alternativa? Põe o Onyx para pensar. Alguns vão dizer que eu estou lidando com uma contradição em termos, com um oxímoro, né? A contradição inelutável. Põe o Onyx para pensar. Mas se ele não conseguir, o senhor põe na rua. O senhor chama o presidente e fala, não dá para ficar. Ele não consegue fazer dinheiro chegar aos pobres. Ah, virou porta-voz de pobre? Agora não, eu virei porta-voz de alguma decência, pelo menos. Né? Vocês estão brincando? Vocês estão achando que a coisa vai ser mansa? Vocês não estão cansados de ser desmoralizados pela realidade? Vocês não diziam até ontem que esse negócio de coronavírus não era nada? Que era exagero? Que, ó, calma, não é assim. Não fosse o Ministério da Saúde com seus alertas e uma tentativa de articulação do SUS, não fossem os governadores, e o caos já teria se instaurado. Se instalado e se instaurado. E daqui a pouco nós vamos começar a ter cidades que vão colapsar. E vocês sábios diziam que não, imagina. Onde já se viu? A exemplo do Donald Trump, né? Era tudo questão política, era tudo questão ideológica. Então vamos arrematar esse bloco, meninos, com os números do dia, infelizmente. Vamos lá. Partido 1. Vamos lá, Reinaldo. Subiu para 667, portanto, o número de pessoas que morreram pelo coronavírus no Brasil. Foram registradas 114 novas mortes nas últimas 24 horas, confirmadas, né? 114 novas mortes, um aumento de 21%. Só um minutinho, Fábio. Sim. Aumento de 21% de um dia para o outro, só para que se entenda, né? Isso aqui também já começam a entrar, muito provavelmente, os exames, os resultados dos exames. Isso. Por isso que eu digo que foram confirmadas 114 novas mortes e não Isso. que as 114 pessoas Aconteceram morreram ontem, né? Ontem. Então, isso vai acontecendo gradativamente, a tendência realmente é de aumentar essa porcentagem, inclusive, Porque, dia a dia. mas aí, Fábio, a pessoa vai falar, então não morreu ontem, não, mas morreu antes. Sim, claro. Morreu. E o de ontem provavelmente vai ser contabilizado daqui a 15, 20 dias. Isso. Né? Vamos lá, então. Pode 114 novas mortes registradas ontem, nas últimas 24 horas, portanto, um aumento de 21% em relação ao dia anterior. Foi a maior quantidade registrada até agora aqui no país. A taxa de letalidade está em 4,9%. De acordo com esse balanço do Ministério da Saúde, o Brasil soma 13.717 casos confirmados da doença. Ontem eram 12.056, um aumento, portanto, de 14%. O governo de São Paulo já falou que espera só em São Paulo chegar aí a 1.250 até o fim do mês, né? Só em São Paulo. Né? Uma taxa de letalidade alta de 4,9, mas é tão alta, por que é mais alta no Brasil? Pode nem ser, o problema é que a gente não tem o número de casos, porque nós não temos a testagem em massa, então a gente não sabe. Está lidando ainda com quem não... O único que sabia, que parecia saber de tudo, era o Osmar Terra. Esse
né? E alguns outros sábios. A OMS fez um alerta, vamos ainda nesse bloco. A Organização Mundial da Saúde, Reinaldo, fez hoje um alerta aos governantes do mundo todo. Pediu que as restrições de circulação não sejam retiradas cedo demais. Segundo o porta-voz da entidade, o Christian Lindmeier, isso pode levar a uma recaída, aspas para ele. É como estar doente. Se você deixar a cama cedo demais e sair cedo demais, você corre o risco de uma recaída e de ter complicações. Fecha aspas. Exatamente, né? Porque está se falando da saída... Eu estou com um documento publicado pelo Exército. Confio no Exército Brasileiro. No seu centro de estudos, ao menos. Nesta fase, não. Depois é preciso pensar formas de. Isso é uma pesquisa da Datafolha que só precisa ser entendida direitinho, né? Disseram que estão em isolamento total 18% das pessoas. Saindo de casa só quando é inevitável para ir ao médico, por exemplo, 54%. Só aqui nós temos 72%. Tá? Porque se você falar, isolamento total, só 18%. Não, isolamento total é a pessoa que não sai nem para ir ao médico, nem não sai. Reinaldo Azevedo. Saindo de casa para trabalhar outras atividades, 24%. Mas está trabalhando? Sim, nós temos os serviços essenciais que precisam funcionar. Né? São os novos heróis do Brasil. E 4% apenas dizendo que ainda estão levando uma vida absolutamente normal, não sei o que isso quer dizer, vai ver que é gente que não acredita em coronavírus. Né? Diz, como em mim não pega não, porque eu estou ideologicamente protegido. Eu sei que isso é uma conspiração chinesa. Já aprendi com o professor Olavo. Então não, o professor Olavo já falou em vídeo que nem tem gente que morreu de coronavírus, que isso é falso. Você só não encontra o vídeo no YouTube porque o YouTube excluiu.